próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Diga mais uma vez. Eu não entendo. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Diga, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, e se você estiver aqui, habita em mim, Senhor. Então deixe-me ir até que não haja mais espaço, pois quando estou viver é transformado. Somente em tua presença, Deus. Pois o bem que eu quero fazer, e o mal que eu não quero, esse acaba cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em todo tempo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe não longe de ti, Senhor, apenas há pecado em mim. Então eu reconheço. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar o culto de hoje lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto mostra que Jesus enviou os seus discípulos. E ele nos ensina que para fazermos discípulos para Cristo, nós precisamos ser discípulos de Cristo, termos sido chamados para ser discípulos de Cristo. O Senhor nos chama para fazer discípulos, mas Ele primeiro nos chama para sermos discípulos. Nós vamos louvar o nome do Senhor com um cântico que nos lembra que o Senhor mudou a forma como nós vivemos.
mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é Salvador. Nós te adoramos, ó Pai, porque a tua salvação nos alcançou. Um dia o Senhor nos chamou eficazmente e nós o seguimos. Mas também, ó Pai, te adoramos porque através de nós o Senhor faz com que a mensagem de salvação chegue a outras pessoas a quem o Senhor escolheu. Usa-nos, ó Pai, como teus discípulos para fazermos mais discípulos para ti. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Salmos capítulo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. Santo monte, aleluia de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Salmos 32, 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Preciso de ti.
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Graça e paz. Estamos nesse mês de fevereiro tratando sobre o tema discipulado. E hoje concluímos nossa série. Nosso texto para reflexão se encontra no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o capítulo 6, versículo 12 ao 16. As Sagradas Escrituras assim registram. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Vamos orar? Pai, fale conosco nessa oportunidade e nos faça conscientes da necessidade de engajarmos no discipulado, no sentido de sermos cada vez mais discípulos de Jesus
e no sentido de que cada vez mais possamos trazer pessoas ao discipulado para se tornarem também discípulos de Jesus. Que seja assim, em nome dele. Amém e amém. Meu querido, quando nós observamos a história, somos informados que Sócrates teve os seus discípulos e dentre eles também o famosíssimo Platão. O psicanalista Freud teve os seus discípulos e dentre eles o seu contraditor, Jung. Sabemos que Dom Quixote teve o caricato Sancho Panza, e é interessante quando você observa dentre esses grandes vultos um famosíssimo Nietzsche. E Nietzsche disse certa feita: na minha vida ainda preciso de discípulos, e se os meus livros não servirem de anzol, falhei em minhas intenções. Glória a Deus que Nietzsche sabia precisar de discípulos e que ele pudesse continuar precisando dos mesmos até hoje. Infelizmente, tem tantos e que entram em crise justamente por causa do seu mestre. Mas dentre todos os mestres, o mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fez seus discípulos. Quando lemos Lucas 10, podemos contar dentre estes 70. Quando andamos um pouco mais nas Sagradas Escrituras e nos deparamos com o livro de Atos, capítulo 2, percebemos que Jesus tinha ali 120 discípulos aguardando o cumprimento de sua promessa. Jesus fez muitos discípulos, discípulos que ele zelosamente tratava como ovelha, rebanho, João capítulo 10, versículo 16, e que ele carinhosamente chamava de amigos, João capítulo 15, versículo 15. Mas o que quero tratar com você nessa oportunidade é o que havia de comum nesses discípulos do Mestre Jesus Cristo. O que havia de comum nos discípulos de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu uso do texto para pontuar. E minha primeira pontuação para poder fazer algumas afirmações é o seguinte, que dentre os discípulos de Jesus, algo bem comum é o fato, ou talvez uniforme, sem exceção, é o fato de que são escolhidos por Deus. Os discípulos de Jesus têm algo em comum, o fato de serem escolhidos por Deus. Lucas registra que Jesus, dentre os seus, após ter orado, chamou os seus discípulos e dentre os discípulos escolheu 12. Os discípulos foram escolhidos por ele e dentre os discípulos escolhidos por ele, ele escolheu 12. São dois atos e ambos pela mesma razão. Marcos capítulo 3, versículo 13 nos dá a razão. Ele quis aqueles a quem ele mesmo quis. Os discípulos foram fruto do querer de Jesus, a escolha deles. A escolha dos 12 foi fruto também do querer de Jesus. E é importante que você entenda e nós possamos entender isso. Lá em Atos capítulo 16, versículo 14, diz de uma mulher chamada Lídia. E essa mulher chamada Lídia, ela foi a Jesus porque as Sagradas Escrituras nos informam que o Senhor abriu o coração dela para ouvir, para entender, para compreender o que Paulo estava pregando. E então, depois de aberto o coração, o Espírito Santo ter aberto o coração de Lídia, esta se tornou uma seguidora de Cristo, uma discípula de Cristo. Muito bem, quando você vai para João capítulo 15, versículo 16, e você tem o registro
entre a ceia do Senhor e a oração sacerdotal, você tem Jesus nesse ambiente dizendo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é quem os escolhi. Então, primeira característica dos discípulos, daqueles que se engajaram no discipulado, em se tornarem dia a dia discípulos, seguidores de Cristo, também em trazerem novos discípulos para Cristo. Bom, algo que você tem que entender é que todos nós que nos tornamos discípulos, nos tornamos porque o Senhor assim o quis. Uma boa ilustração disso, nós nos deparamos em nós temos em Lucas capítulo 10, versículo 5. Lucas capítulo 10, versículo 5 é o desfecho da história de Jesus passando por Jericó, uma cidade povoada, sobretudo segundo pesquisadores, segundo estudiosos, comentaristas bíblicos, povoada de sacerdotes e de levitas pelo seu clima paradisíaco. E quando Jesus passa por Jericó, ele decide se hospedar na casa de um publicano. E é interessante, Lucas 10, 5, quando lemos: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu se tornou um discípulo de Jesus. Foi uma alma, um ser humano alcançado por Jesus. Foi uma pessoa resgatada por Jesus que, conquanto tivesse a fama ruim, na verdade também era um filho de Abraão, que o Senhor Jesus se viu na missão de resgatá-lo. E é interessante você observar que o fez naquela cidade onde ele poderia ter se hospedado e demonstrado intimidade para com tantos. Ele disse para Zaqueu, que estava a tentar conhecê-lo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Então, meu querido, minha querida, traço comum dos discípulos de Jesus é que todos eles, sem exceção, só podem ser chamados de discípulos de Jesus porque são escolhidos por Deus, são escolhidos por Deus, são escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, caminhando um pouquinho mais, uma outra afirmação que faço baseado no texto é a que é traço comum, o que há de comum entre os discípulos é que eles são por Deus qualificados, eles são por Deus escolhidos, eles são por Deus qualificados. Escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. É muito interessante você observar que Jesus tem para aqueles que ele mesmo escolheu funções diferentes. Todos eram discípulos, mas dentre os discípulos Jesus escolhe 12 para se tornarem apóstolos. No caso, no texto em destaque, esses escolhidos ao apostolado são escolhidos, e a palavra apóstolo tem essa conotação, são escolhidos para serem enviados. Todos são escolhidos, mas dentre os escolhidos, Deus escolhe 12 para motivos especiais. E o motivo especial aqui é se tornarem enviados do Senhor. São comissionados para quê? Eles são comissionados, são enviados com a autoridade, com chancela de Jesus Cristo, a autorização de Jesus Cristo, para que eles pudessem levar a mensagem de Jesus Cristo, para que eles pudessem transmitir a mensagem do Senhor Jesus Cristo, fazer sinais e prodígios ordenados pelo Senhor Jesus Cristo, possuírem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo, para que pudessem dar fundamentos à igreja que nasceria a partir da presença do Senhor Jesus. Ele escolhe 12 e que nos faz lembrar dos 12 patriarcas, que nos faz lembrar também que o Israel de Deus, a igreja do Velho Testamento, agora tem o apontamento bem visto, bem marcado, através do ministério de Jesus e os seus 12.
A gente sabe que Judas o traiu, o próprio texto diz, e depois ficou no lugar de Judas Matatias. Então, em Apocalipse, quando você vê a igreja gloriosa representada pela Nova Jerusalém, você também vai ver novamente a figura dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos, dando a ideia de que a igreja do Velho Testamento continua no Novo, em Cristo Jesus, em sua plenitude, e então é com essa função que eles vão para lançar os alicerces da igreja do Senhor Jesus. É bem específico a escolha desses 12. E o Senhor tinha um projeto diferente para esses 12 do que tinha para os demais discípulos. O texto nos diz assim, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Chamou os que ele mesmo quis, então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar, pregando e exercendo autoridade de expelirem demônios. O reino estava sendo estabelecido e os seus 12 comissionados estariam levando sua mensagem. Caminhe aí comigo um pouquinho e você vai perceber que além da escolha entre os discípulos, os 12 para uma missão específica, mais à frente Paulo vai dizer aos romanos que o Senhor Deus também dá à sua igreja, aos seus discípulos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja, outras funções, outros chamamentos. E olha que interessante, Paulo diz o seguinte em Romanos, capítulo de número 12, versículo 13 ao 8. A cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quando muitos, somos só um corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O Deus Todo-Poderoso que nos faz discípulos dele, nos faz discípulos de seu Filho, nos coloca encaminhado ao lado dele, nos insere, nos põe no corpo de Cristo, a sua igreja. Ele dá a nós capacidades. Então ele escolhe a quem ele quer e ele capacita a quem ele quer da forma como ele quer. Você vai perceber também um pouco mais sobre a especificação das qualificações que Deus dá aos discípulos em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Efésios, mostrando que todos aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus recebem do Senhor Jesus, recebem do Deus Pai Todo-Poderoso, recebem do Espírito Santo que habita nos filhos de Deus, habita nos salvos por Jesus Cristo, recebem capacitações para exercer o que Deus tem para cada um dentro do corpo, para a edificação do próprio corpo. Então é Deus quem escolhe e é Deus quem qualifica para aquilo que Deus tem para cada um dos seus discípulos dentro do corpo de Cristo. Mas um terceiro ponto que quero destacar aqui, que é comum entre os discípulos do Senhor Jesus, é que eles são pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns, nós somos, eu também sou. Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, o texto paralelo do que nós estamos estudando, diz assim: eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Nessa lista que nós temos aqui, que são os discípulos do Senhor Jesus, é interessante você observar, por exemplo, quantos são milionários? Quantos são milionários
dessa lista dada por Jesus. Quiçá, talvez, tivesse algum recurso Mateus, mas abandonou assim que Jesus o chamou. Tiago e João, que com o pai tinham uma companhia de pesca, mas que deixaram tudo. E Pedro vai dizer, nós tudo deixamos e te seguimos. Então, quantas pessoas abonadas de recursos financeiros Jesus chama? Uma outra questão, quantas pessoas nós poderíamos dizer que dentre esses que são chamados por Jesus poderiam ser tidos como filósofos, como pessoas de capacidade intelectual aprofundadíssima, qualidades e competências de reflexão ao nível de Platão, de Sócrates, de Aristóteles? Quantos poderíamos dizer e pontuar? Segundo Atos, capítulo 4, versículo 13, eles estavam muito mais próximos do comum da Galileia, que era dos iletrados, dos semi-analfabetos, da plebe, da gente simples, do que de Atenas. Então, são pessoas que, em sua capacidade intelectual, não necessariamente era pontuada entre os grandes filósofos. Não havia ricos, de volume expressivo, não havia dentre estes escolhidos ninguém que poderia ser colocado na qualificação dos grandes filósofos de Atenas, e o que o valha. E me diga, quantas pessoas você percebe nessa lista que poderiam ser colocadas como influenciadores digitais, como youtubers, como coaches? Ao contrário, Jesus diz que eles seriam odiados, que eles seriam perseguidos. Não é que Jesus não queria que dentre os seus discípulos houvesse pessoas com riqueza, intelecto e influência. Não é isso. A razão é apontar para todos que ele não se deixa impressionar por estas marcas visíveis. Isaías, que é uma profecia quanto a Jesus, capítulo 11, versículo 3, nos diz assim: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Por quê? Porque ele conhece o coração. Por que ele faz esse apontamento em destaque dos 12? Para que os demais percebessem também o seguinte, que ele faz opção por aqueles que diante do mundo nada são. Paulo aos Coríntios afirma, capítulo 26 ao 28, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezou desprezando-as e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então Deus escolhe e o faz sem as categorizações tão comuns. É lógico, ele tem espaço para todos, mas quando ele chama um Nicodemos, quando ele chama um José de Arimateia, quando ele chama pessoas como Apolo, vultos da história, não chamam pela qualidade que eles tinham, ao contrário, tudo que eles tinham foi sujeitado, colocado diante da caminhada em serviço do Mestre. O próprio apóstolo Paulo vai falar em outra ocasião que ele desprezou tudo isso, e diante da gloriosa revelação e grandeza de Cristo Jesus. É o que ele fala aos Filipenses. Uma boa ilustração para mostrar isto a mim e a você são alguns trechos da história desses homens. Por exemplo, ele escolhe Pedro e a marca do querido Pedro é da inconstância, da oscilação. Pedro ora está lá em cima com grandes afirmações, ora está lá embaixo sendo usado como boca do diabo.
Pedro faz afirmações belíssimas e contundentes em determinado momento, e em outro momento está se esgueirando para que as pessoas não o reconheçam como de Jesus. É Pedro o oscilante. Aí você vai e vê Tiago e João, que Marcos os apresenta como filhos do trovão. A ideia é de um temperamento duro, a ideia é de um temperamento forte, ao ponto de que quando os samaritanos não querem hospedar Jesus, porque percebem que Jesus está destinado a ir para Jerusalém, esses dois irmãos falam para o Senhor: o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir esses samaritanos? Você tem Natanael, João capítulo 1, versículo 45 ao 49, nos faz ler um comentário infeliz de Natanael, quando chamado para seguir Jesus de Nazaré. Ele diz: pode por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Seu preconceito regional. Nós temos Mateus, que com certeza era marginalizado por ter servido aos cofres de Roma como cobrador de impostos. Nós temos Tomé, um pessimista, inveterado. Nós temos Simão Zelote, que para desbancar o poder de Roma estava disposto a pegar em armas. Essa era a turma que Jesus escolheu, gente extremamente marcada por questões que são muito comuns a nós. E olha, ele não escolheu errado, ele escolheu gente. E gente comumente erra. Escolheu pessoas. E quando escolheu a mim e você, sabia das nossas limitações, sabia do comum à nossa história, sabia das tantas vezes que haveríamos de errar. Ele escolhe os que ele quer. Todos os discípulos de Jesus são escolhidos pelo próprio Jesus, escolhidos pelo próprio Deus. Ele capacita aqueles que ele chama para designá-los para funções aos quais ele há de qualificar. E ele escolhe gente comum, como eu e você. Mas uma quarta característica que eu queria pontuar aqui, e vou resumir a essas quatro, não que seja só essas quatro, mas uma quarta característica é que os discípulos de Jesus carecem de perdão. Todos eles careceram de perdão. Todos nós carecemos de perdão. Não é porque você é discípulo de Jesus que você é um ser acima da média. Não é porque você é discípulo de Jesus que você pode querer vir sobre os outros com uma atitude como se fosse mais importante, mais santo, mais piedoso. Ao contrário, todos nós, enquanto mais nos aproximamos de Jesus, mais percebemos quem podemos nos tornar próximos a Jesus, mas o quão distante estamos ainda de nos tornar aquilo tudo que o Senhor Jesus projetou para nós. Ou seja, todo o discípulo do Senhor Jesus sabe carecer de perdão. Comum aos discípulos, carecem de perdão. Olha que interessante a afirmação que o texto nos diz. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Ele escolhe, e dentre os que escolhe tem um que ele acrescenta o nome de Pedro. Simão, a gente conhece como Pedro, mas o nome dele era Simão. William Hendricks, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz que o novo nome dado a Simão de Pedro, pedra, rocha, não era a descrição de Simão por ocasião do chamado, mas o que pela graça Simão se tornaria: rocha, consistente, firme. E isso é maravilhoso, porque isso nos mostra que Deus é gracioso. Deus olha para aquele homem e diz: olha, você vai ser uma rocha. Não é que você é uma rocha, mas você vai ser uma rocha, caminhando comigo, tendo o processo da restauração quantas vezes necessária, tendo o processo do perdão quantas vezes preciso. E quantas vezes foi preciso para Pedro? E quantas vezes
é preciso para a minha pessoa e para a tua pessoa. Também devemos lembrar de como Jesus ele trata Natanael ou Bartolomeu. Quando o mesmo é chamado, ele demonstra seu preconceito. Pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não o vê como um homem preconceituoso. Ele o era, mas Jesus enxerga além. Porque a graça do Senhor Jesus, ela foca para extrair o melhor de nós, a partir do fato de quem ele diz para nós quem nos tornaremos. E ele diz que Natanael ou Bartolomeu era um homem em quem não havia dolo. João capítulo 1, versículo 47. Ele olha para aquele homem e diz assim: olha, você é um homem sem dolo, sem velhaquice, sem falsidade. Então, o Senhor consegue olhar para nós, e ainda que o pecado queira nos arrastar para o lamaçal, a graça quer nos trazer ao estado da vontade de Deus e de Cristo sendo construído na nossa vida. Quando você, por exemplo, observa Mateus, e quando você vai lendo as Sagradas Escrituras e percebe que Mateus é o menos empolgado, o Tomé é o menos empolgado com a história de ressurreição, e ele diz que se ele não tocasse em Jesus ele não creria. É muito bonito o fato de que Jesus vai na reunião em que Tomé estava. Ele faltou na primeira escola dominical, o Senhor Jesus vai na segunda escola dominical e faz do mesmo jeito. João capítulo de número 20, ele entra no espaço onde estão reunidos os discípulos com as portas fechadas, e ele fala para Tomé: Tomé, toca aqui. E Tomé faz uma declaração maravilhosa. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. O Senhor vai ao resgate daquele homem incrédulo, pessimista, para transformá-lo em um dos grandes a nível de confissão. Que confissão belíssima Tomé fez: Senhor meu e Deus meu. Meus queridos, eu quero então dizer a vocês, e a mim também, que os meus ouvidos ouçam isso bem: você é um discípulo porque você foi escolhido pelo Senhor. Você é um discípulo e vai ser qualificado pelo Senhor. Você é um discípulo e não fique se achando o máximo por ser discípulo, porque na verdade você é tão comum quanto qualquer um dos outros discípulos. E até aqueles que vêm se inserindo com o decorrer do tempo na caminhada da fé, os mesmos o são. E colocam tudo que acham de relevante na caminhada, de potencial, de capacidade ao serviço do Senhor, sabendo que eles mesmos nada são. A riqueza, a sabedoria, a fama é depositada aos pés de Cristo, porque ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é por isso que o Senhor vai apontando: olha, você acha que é alguma coisa, igreja de Laodiceia, então precisa de saber que você não é. Agora, quando você sabe que não é, aquilo tudo que poderia ter na sua vida vai ser construído, vai ser edificado através de algo muito maravilhoso que o Senhor dá a nós que somos discípulos: perdão, perdão, perdão e perdão. Eu queria concluir chamando tua atenção para o fato de que o discipulado nos prende tanto, o discipulado nos leva tanto à presença de Cristo, nos liga tanto à figura do nosso Salvador Jesus Cristo, que quando em crises só podemos responder como Pedro respondeu a Jesus, quando Jesus lhe perguntou: e aí, vocês também não vão me abandonar? E ele diz: não temos para onde ir, só tu tens palavras de vida. É o Senhor o nosso foco, é o Senhor a quem devemos servir, é com o Senhor que queremos viver, é na tua presença que haveremos de gastar toda a nossa história, investir todos os nossos dias. Não é sem razão que Agostinho escreveu: tu me chamastes, clamastes por mim, e o teu grito rompeu minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri a Bíblia, abri e li: nem em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas, ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras
ressoaram dentro de mim, dizia Agostinho. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia e sabia da minha vida. Exalaste o teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti e anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, e em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era Ele mesmo, sem saber a quem buscavas ardentemente em meu coração. Agostinho de Hipônia. Meus queridos, o discipulado nos carrega ao Senhor e nos gruda ao Senhor, ao ponto de que nada mais importa à nossa vida senão viver voltado, e colado, e grudado, e inseparável do Senhor. Quando Pedro começou a seguir ao Senhor Jesus, o fez até ser crucificado de cabeça para baixo em Roma. Quando Tiago começou a seguir Jesus, o filho de Alfeu, o fez até ser decapitado por Herodes Agripa no ano 44. Quando João seguiu a Jesus, o fez até sofrer escaldado por azeite e preso na ilha de Patmos, e depois morrido em velhice na cidade de Éfeso. Quando André começou a seguir a Jesus, o fez até ser crucificado de cabeça para baixo em Ártica, na Ásia Menor. Quando Tiago, o outro Tiago, começou a seguir a Jesus, o fez até ser lançado do pináculo do templo de Jerusalém e ser morto em seguida a pedradas. Quando Mateus começou a seguir a Jesus, o fez até ser morto, transpassado por uma espada na Etiópia. Quando Bartolomeu, Natanael, começou a seguir a Jesus, o fez até ser amarrado num saco, lançado no mar, enquanto ali perecia com falta de ar e morto por afogamento. Quando Simão, o Zelote, começou a seguir a Jesus, o fez até ser morto na Pérsia por mandado do imperador Trajano. Filipe, quando começou a seguir o Mestre, começou a seguir o Senhor Jesus, o fez até morrer na Ásia Menor, enforcado num pináculo de um templo em Hierápolis. Quando Tomé começou a seguir a Jesus, o fez até morrer, até ser morto, transpassado por uma lança em Coromantel. Judas Tadeu seguiu ao Mestre até morrer, encravado por flechas. Matias seguiu o Mestre até morrer, apedrejado. E depois, mesmo após apedrejado, ter o corpo separado do corpo. Mas todos esses discípulos viveram até encontrar a morte, para que depois da morte pudesse então viver com o Mestre inseparavelmente e eternamente. Te chamo a isso, ao discipulado. Te chamo a entender que, assim como todos, eu e você somos escolhidos por Deus, qualificados pelo mesmo, pessoas comuns. Pessoas comuns e que vão caminhando até o dia em que Deus há de nos chamar. Perdoados, perdoados, perdoados. Moldados, moldados, moldados. Até o ponto de que aqui caminhando levaremos em nós a imagem de Cristo. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar no coração de cada um que há de ouvir esta mensagem. Em Cristo, amém e amém. Forte abraço.
início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos pra trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Respondemos: tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado nos deu paz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos: tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, viemos tua voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar, mas cumprir teu chamar. Oremos então, irmãos. Pai, obrigado porque o Senhor nos chama. Obrigado, Pai, porque o Senhor chama a gente comum, como nós, para fazermos coisas extraordinárias. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor chamou os teus discípulos e pelo exemplo deles nós percebemos que o Senhor não chama gente perfeita, o Senhor não chama gente que tem fama de piedade, o Senhor chama aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, a quem o Senhor preparou o coração para ouvir o teu chamar e te seguir. Pai, nós queremos ser assim, simples assim. Pessoas comuns, vivendo vidas extraordinárias, porque servem a um Deus extraordinário.
Guarda-nos durante essa semana. Protege-nos, cuida de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.